Na aula de Solange, né, que é uma aula em que ela toma um aspecto da análise linguística após um trabalho com leitura e produção, né, no caso seria a pontuação, ela consegue promover uma interação em sala de aula bastante produtiva. Ai, que medo daquele monstro. Certo. O outro. Oh, ganhei um videogame. Esse ai que medo daquele monstro. Que característica você escolheu aí? É medo. Medo. Você utilizou que pontuação aí? Vírgula. Vírgula. Bom, gente. Ai que medo daquele monstro. Será que a pontuação adequada seria vírgula? Não? Fiquem à vontade. Quem quer falar? Professora, vírgula seria assim, se você tivesse falando pelo menos uma frase. Aí no meio vocês escreviam a vírgula e depois continuava. Mas nesse caso deles, poderia falar com exclamação. Por quê? Porque ele está assim com medo do monstro. Nesse caso, o que mais transmitiria na escrita a sensação de medo seria o sinal de Exclamação. Bem, Steve, muito bem. O que é que a professora fez? Ela pegou um texto sem pontuação, né, fez um trabalho coletivo com a turma de sugestões de pontuação para aquele texto, dando voz aos alunos para que eles dissessem o que achavam, para que o outro discordasse, mas justificasse porque estava discordando, né? Ou seja, havia um movimento de comparação, de reflexão, né? De produção de conhecimento nesse sentido, com a mediação da professora, ou seja, ela não deixava as coisas acontecerem a revelia dela ou do planejamento, mas ela tinha um momento de intervir, de dizer, não é bem assim, preste atenção novamente, vamos ver, de corrigir inclusive. Mas toda a interação em sala de aula permitiu esse pensar sobre a linguagem. No livro de vocês consta esse trecho. A gente primeiro vai fazer uma leitura, eu não estou pedindo para abrir o livro. A gente vai fazer uma leitura do texto, vocês vão me dar sugestões sobre a pontuação desse texto, e aí depois eu vou dizer o que é que a gente vai fazer, ok? O momento agora é de contrastar o que o livro vai trazer como a pontuação e o que vocês pontuaram, para a gente ver, analisar, comparar, tá certo? Ficou umas coisas diferentes, mas tem coisa ali que pode ficar do jeito que tá ali. Você ainda acha que tem coisas que podem permanecer? Exclamação, também poderia ser um pouquinho em algum lugar ali, como exclamação. Certo, muito bem. O caso específico dessa menina é muito interessante, porque ela produziu um saber, quando ela comparou as sugestões dos alunos feitas para o texto em relação à pontuação e comparou com o que o livro didático trazia, ela percebeu que havia diferenças, mas ao mesmo tempo ela disse, não, há diferenças, mas eu posso também pontuar desse outro jeito. E esse é um saber extremamente complexo, sofisticado, que tem relação com a questão da pontuação estilística. Do ponto de vista da leitura, é importante pensar, por exemplo, por que certos adjetivos são usados em notícias e certos adjetivos são usados em fábulas, por exemplo. Ou seja, certos adjetivos qualificativos do tipo ótimo, bom, maravilhoso, talvez não sejam muito próprios do gênero notícia, mas isso tem relação com práticas sociais, ou seja, de um gênero que persegue pelo menos um efeito de objetividade, de imparcialidade, etc. Então, a reflexão sobre esses aspectos é fundamental para que o aluno perceba que certos recursos são usados diferentemente, dependendo dos propósitos de quem produz os textos, né? Na leitura dos textos é preciso estar atento a isso. O professor pode fazer isso muito bem. Antes de concluir, a gente quer reservar um espaço para discutir um pouco sobre o que significa avaliar na alfabetização. Essa é uma etapa especial, fundamental para o que é a progressão dos alunos, o sucesso dos alunos na escolaridade futura. E se discute pouco nesse país o que é avaliar o menino ou a menina que estão se alfabetizando. Durante o vídeo, a gente já viu em algumas ocasiões que é preciso substituir o verbo corrigir por interpretar, por buscar índices, indicadores da trajetória dos alunos. Se a gente pensa nessa etapa inicial, que é a alfabetização, que os meninos ainda não dominam, pelo menos no início, a convencionalidade da escrita, essa atitude de busca de índices, de uma interpretação, ela se torna fundamental. Eu tenho que ver não só se o aluno acerta na hora de ler e escrever, mas que progressos ele andou fazendo.
Mesmo que ele ainda não esteja escrevendo e lendo convencionalmente, eu posso ver que hipóteses ele está adotando para ver como tratar as letras, a sequência de letras. Ele já compreende que o que se coloca no papel tem a ver com as partes faladas que ele pronuncia da palavra. Que símbolos, que letras ele começa a usar convencionalmente. Chegada à etapa que a gente chama de hipótese silábica, é preciso então monitorar o domínio dessas correspondências letra-som. Por que a gente defende isso? Para ser um leitor autônomo, um produtor de textos autônomo, a criança vai precisar ser ajudada a, tão cedo quanto possível, de fato, automatizar o que são essas relações letra-som. Senão, a gente pode encontrar, em séries seguintes, alunos que têm dificuldade em compreender os textos a que têm acesso, porque ele vai lendo muito lentamente, porque ele ainda não dominou aquela relação em sonografia. Bom, eu posso, então, enquanto professor, usar as produções espontâneas dos alunos, usar as práticas de leitura que observo no cotidiano da sala de aula, para poder tomar nota de em que esse meu aluno pode ser ajudado para adquirir esse automatismo das convenções de sonografia. Bom, mas é preciso não esquecer que a gente quer alfabetizar letrando. E para isso é preciso ter cuidado de não estar com a lupa apenas no que são os progressos, a trajetória do aluno, na apropriação da escrita alfabética, mas ver também em que ela vai avançando quanto à internalização das propriedades dos gêneros textuais nas práticas de leitura e nas práticas de produção escrita. Já sabemos, há mais de 2 décadas, que aquelas crianças que ainda não escrevem convencionalmente vão se apropriando do que são as características, as propriedades de cada gênero textual. Pedindo à criança que leia aquilo que ela começa a escrever e que para mim não é legível, eu posso então ver, ela está tentando escrever uma carta. Que conhecimentos sobre o gênero carta ela já demonstra ter? O que é que ela ainda não sabe sobre a carta? Que eu, usando essa avaliação, esse índice como informação, posso ajudá-la a ir além, a avançar. Isso se aplicaria a todos os gêneros que forem trabalhados em sala de aula. A mesma coisa de respeito à atividade de leitura. Se a criança não consegue ler autonomamente, eu posso ver se, a partir da minha leitura, ela consegue não só localizar as informações, reconhecer as informações que estão na superfície do texto, mas também ter uma atitude de estabelecer conexões, fazer inferências, assumir uma atitude de comparação, de avaliação e de relacionar aquele texto que está sendo lido com textos outros que foram lidos na sala de aula. Enfim, se a gente, por um lado, precisa ter o olhar voltado para essa coisa essencial, que é a apropriação da escrita alfabética, não pode perder de vista que estamos letrando e temos que acompanhar os progressos desses alunos no que são as práticas de leitura e produção no cotidiano da escola. Modernamente se diz uma coisa muito bonita da avaliação formativa, que eu acho que ela é um processo discursivo, ela é um processo de linguagem, ela é um processo de interpretação, de questionamento. Charles Hardy, que é um estudioso muito conhecido de avaliação, ele diz: o avaliador é um homem de palavras. Avaliar é produzir discursos sobre outros discursos que já foram produzidos.